E se eu te dissesse que existe um livro que ele traz revelações que completam partes da Bíblia? Um livro que ele explica o real motivo do dilúvio que o Senhor enviou, explica por que os anjos vieram até a terra, chamados de anjos caídos, se relacionaram com mulheres e nasceram então os gigantes. Um livro que ele fala a respeito das 10 dimensões espirituais. Bom, esse livro tem um nome e ele é o livro de Enoque. E é sobre ele que nós vamos falar hoje nesse vídeo. Olá pessoal, Pastor Rodrigo Agripino aqui. Bem-vindo de volta, muito feliz você que está conosco, você que está chegando hoje no canal, seja muito bem-vindo. E eu quero discutir com vocês hoje um pouco a respeito do livro de Enoque, o famoso livro de Enoque que tem ficado bastante falado aí nas últimas décadas entre os estudiosos, os teólogos, né, e aquelas pessoas curiosas da Bíblia, certo? Bom, e por que o livro de Enoque ele é importante a gente conversar? O livro de Enoque ele é interessante porque ele traz para nós visões a respeito de detalhes que a Bíblia deixa de comentar. Por exemplo, ele vai comentar ali a respeito de alguns detalhes do dilúvio, detalhes dos anjos caídos, detalhes das dimensões espirituais. Ele fala a respeito de onde que estão os demônios, em qual região espiritual ele vai estar. Ele dá alguns detalhes de apocalipses diferentes, coisas que vão complementando um pouco a narrativa bíblica. Embora o livro de Enoque ele não está no cânon bíblico, quer dizer, ele não faz parte da relação dos livros aceitos na Bíblia que nós usamos na Bíblia protestante, nem na Bíblia católica, mas ele faz bastante alusão e isso é o que gera as curiosidades, certo? E para você que está chegando novo no canal, por que estamos falando a respeito do livro de Enoque neste vídeo? Rapidinho, porque neste canal nós fizemos uma série de 3 vídeos falando a respeito dos Néfilins, que são os gigantes que foram gerados entre a relação dos anjos caídos e das mulheres. Nasceram-se os gigantes. Toda essa teoria, toda essa história é muito baseada obviamente na nossa Bíblia canônica, mas em trechos do livro de Enoque. E quando eu citei ali, pessoas ficaram curiosas para entender. Agora, se você não faz ideia de quem são os gigantes, os anjos caídos, como assim mulher que teve relação com um anjo, né? Que maluquice é essa? Bom, eu vou deixar na descrição aqui desse vídeo o link para os 3 vídeos da sequência. Mas talvez no final desse vídeo eu vou deixar ali uma imagem para você poder clicar e para você assistir esses vídeos. Mas não vai embora ainda, não clica agora. Termina de assistir esse vídeo primeiro e depois você vai e assiste os outros vídeos. Tudo bem? Para você ter uma base aqui, para que a gente possa acompanhar esse estudo e você ter uma linha de raciocínio, nós vamos falar hoje aqui dos seguintes assuntos referente ao livro de Enoque. Primeiro, quem foi Enoque? Depois, quando o livro de Enoque foi encontrado, o livro de Enoque na igreja etíope, por que o livro de Enoque não está na Bíblia, as principais histórias e temas do livro de Enoque, e vamos fazer então uma conclusão para que a gente feche esse raciocínio, tá? Então, primeiro ponto aqui, quem foi Enoque? Segundo a Bíblia, Enoque, descrito no livro de Gênesis, ele é o 7º da linhagem após Adão. Ele foi filho de Jared e ele é pai de Matusalém. Matusalém é aquele personagem que ele viveu cerca de 969 anos, segundo o relato bíblico, foi o homem que mais viveu, né, no planeta Terra, certo? Agora, Enoque tem uma curiosidade sobre ele. A palavra do Senhor, ele quando está narrando a geração de Adão, ele vai lendo nome por nome, mas quando chega no livro na parte de Enoque, perdão, ele diz lá em Gênesis 5:24, que ele fala assim, que Enoque já não era, porque Deus o tomou para si. Ou seja, a palavra do Senhor diz que Enoque, ele foi arrebatado, que o Senhor o tomou para si, ele não conheceu a morte. Porque ele tinha um bom coração, um coração para Deus, e Deus o leva embora e ele é arrebatado. Então, segundo o que está descrito aqui, tecnicamente aqui, seria então o primeiro arrebatamento da história bíblica, né? Agora, o livro de Enoque, ele é baseado neste Enoque, tá? Ele é escrito como se fosse feito por este homem, por este Enoque aqui. Então, por conta que Enoque ele tinha essa relação com Deus muito grande, então especula-se, na verdade, através desse livro de Enoque, de que Deus, então, havia revelado para Enoque
coisas que aconteceriam no futuro dele. Não é? Coisas como dilúvios gigantes, revelando coisas espirituais, entre vários detalhes que então, tecnicamente, Enoque teria revelado ou escrito isso de alguma forma. Existe muita controvérsia sobre se de fato foi o próprio Enoque quem escreveu esses livros, não é? Mas eu vou falar isso com vocês lá na frente, tudo bem? Agora, vamos começar do básico aqui. Quando de verdade esse livro de Enoque ele ficou mais sugestivo ao público? Quando ele apareceu com mais força? Bom, a primeira vez que ele aparece com mais força ao público foi no ano de 1773 e foi através de um explorador escocês chamado James Bruce, que ele vai até a Etiópia e ele traz da Etiópia 3 cópias, né, no etíope clássico referente a esses livros, né? E ele começa a trazer isso para as pessoas. Então, obviamente, os teólogos e religiosos começam a criar uma familiaridade com o livro de Enoque. Claro que eles viram que existia muita correlação entre o que estava escrito no livro de Enoque com a Bíblia atual, né? Que o livro de Enoque completava lacunas que na Bíblia atual não havia. Claro, também começou a ter muita especulação. Se esse livro era correto, se ele não era correto, né? Que, como eu disse antes, eu vou explicar isso mais na frente. Mas foi ali que ele começou a ser divulgado. Agora, um grande marco, assim, para a academia foi quando muitas cópias bíblicas, na verdade, cópias do Antigo Testamento, praticamente o Antigo Testamento todo, ele foi encontrado nas escavações das cavernas de Qumran, no ano de 1947 até o ano de 1956. Então lá, né, naquela região da Palestina ali, haviam cavernas, e dentro dessas cavernas eles foram encontrados vasos antigos, esses que você vê nos filmes do Indiana Jones, com rolos dentro, e esses rolos eram cópias manuscritas da Bíblia. Deixa eu dar uma pausa. Você já ouviu falar nos manuscritos do Mar Morto? Se não, né, vou falar um pouquinho só aqui, mas se quiser um vídeo mais em detalhe, de repente eu gravo um vídeo ou um shorts para você saber mais em detalhe. Bom, mas o manuscrito do Mar Morto, então ele traz para nós uma série de cópias de livros antigos. Aí você pode me perguntar, mas tá, pastor, por que isso é importante? Bom, porque quando eles fizeram a datação de carbono 14, né, nesses livros, nesses manuscritos, que é como se fosse um teste científico, por assim dizer, que eles fazem alguns testes de carbono para encontrar quando aquele material foi produzido, certo? E para a alegria da academia e dos religiosos, né, aqueles escritos eles foram datados como de 200 anos antes de Cristo. Aí você vai falar, uau, mas o que isso mudou minha vida? Muda porque antes dos manuscritos do Mar Morto, a cópia mais antiga da Bíblia era cerca de 930 anos depois de Cristo. Então, a cópia mais nova que a gente tinha até lá era de 930 anos depois de Cristo. Por quê? Porque as primeiras cópias foram se perdendo. O que nós temos hoje é cópias de cópias, certo? E as manuscritos do Mar Morto, então, elas quando são encontradas, elas têm uma diferença de 1000 anos praticamente de um para o outro. Quer dizer, e quando eles traduziram e foram ler, gente, bateu 99,5% com a nossa Bíblia. Não tem alteração, com detalhes de vírgulas ou uma palavrinha ou outra que não faz jus ao entendimento. Isso foi muito importante para a academia. E dentro dessas cavernas de Qumran, então, também foi encontrado os livros de Enoque, junto com esses livros. Dando, então, tecnicamente, uma enriquecida, né, no conceito de que esses livros, eles de fato poderiam ser canônicos, talvez. Ou eles tinham de fato uma relação muito grande com as pessoas que viviam naquela época, que eles liam esses livros. Então, se os livros de Enoque estavam junto com todos esses manuscritos, então possivelmente as pessoas que viveram naquela época, elas de fato liam esses livros, né? Agora, vocês lembram que eu falei agora há pouquinho que as primeiras cópias desse livro de Enoque foram trazidas da Etiópia por um explorador escocês?
E como que ele encontrou isso lá? Porque na Etiópia, na verdade, existe uma igreja ortodoxa etíope, a igreja eles chamam de Tewahedo, que eles usam esse livro de Enoque como canônico e está na Bíblia deles, e eles estudam esse livro de Enoque. Eles complementam o livro de Gênesis com essa questão de tudo que Enoque acaba revelando ali. Né? Então, o livro de Enoque ele está dentro desse cânon etíope no Antigo Testamento. Agora você pode perguntar, mas o que os etíopes têm a ver com isso? Por que na Etiópia? Bom, em resumo, pessoal, não sei se vocês sabem disso, mas a palavra do Senhor, né, quando fala a respeito de Salomão, né, o filho de Davi, diz que ele teve um relacionamento com a rainha de Sabá e ela era etíope. E diz, né, assim, conta a lenda, a história, de que gerou um filho nela e ela volta para a Etiópia, inclusive leva com ela a Arca da Aliança. Né? Então tem uma teoria de que a Arca da Aliança, a Arca do Senhor, ela está numa igreja etíope. Você sabia dessa teoria? Quem sabe a gente não pode fazer um vídeo a esse respeito, né? Mas a Arca da Aliança, tecnicamente ou teoricamente, dizem que está escondida dentro de uma igreja etíope. Essa história é uma história bem sinistra, no sentido de que tem muita especulação a esse respeito. Bom, então, os etíopes eles conheciam ao Deus Supremo desde a época da rainha de Sabá. E também tem aquela história no livro de Atos que Filipe, ele encontra um etíope que está numa carruagem e voltando para a Etiópia, e esse etíope diz que ele estava lendo o livro de Isaías. Deus pede para que Filipe vá até este homem, e Filipe vai e explica para ele o que ele estava lendo. Aquele homem entende quem é Cristo, se batiza e ele volta para a Etiópia levando o cristianismo desde a época de Atos. Então, o cristianismo, né, ele já está na Etiópia há muito tempo. Então é por isso, talvez, que eles associam, eles utilizam esse livro de Enoque como um livro canônico. Tudo bem? Aí agora você vai me perguntar, mas se a igreja etíope usa esse livro no cânon deles, e se esse livro tem tanta informação, por que ele não está na nossa Bíblia? Por que ele não foi, talvez, incorporado depois? Ou por que né, não se é pregado a respeito desse livro? Bom, para explicar isso para vocês, então eu teria que explicar um pouco a respeito de como que os livros na Bíblia eles entraram, como que fizeram parte do cânon. Seria um tempo muito grande que eu ia gastar aqui com vocês, ou investir na verdade, para explicar tudo isso. Então, se você quiser um vídeo no detalhe, como que entrou os livros, como que foi formado o Antigo Testamento, o Novo Testamento, né, e por que a Bíblia Católica ela é diferente, ela tem livros a mais do que os nossos, da Bíblia Protestante. Então, escreva para mim aqui e nós montamos um vídeo depois a esse respeito. Mas, para que você não fique sem uma resposta, né? Para que um livro ele entrasse na Bíblia, ele tinha que ter alguns detalhes. Então, ele tinha que ter uma autoria, né? Tinha que ser um livro de autoria comprovada ou de um apóstolo, ou de alguém que caminhou com Jesus, ou ele tinha que ser aceito na tradição judaica pelos rabinos que formaram o Antigo Testamento. Eles tinham alguns critérios que o livro de Enoque ele não bateu, vamos dizer assim, né? Algumas pessoas aceitavam, outras pessoas não aceitavam, né? Diziam que talvez esse livro ele não poderia ser canônico porque não tinha como comprovar se Enoque, de fato, que foi quem escreveu este livro, porque não estava muito na tradição dos judeus. Embora eles conheciam um pouco aquilo ali, mas não estava no cânon deles, então seria meio complicado colocar esse livro ali. Como ele trazia muitas questões polêmicas de anjos caídos e isso, aquilo, que ele não era um livro que tecnicamente te gerava uma fé, mas ele era um livro apenas histórico, ele entraria apenas como uma história que mesmo assim poderia ser muito questionável. Então, para as pessoas, né, para todo aquele grupo de pessoas, os bispos da igreja, né, enfim, todas aquelas pessoas que eram os religiosos daquela época, né, que tinham todo um contexto e um aparato histórico, eles entenderam que esse não era um livro bom de acrescentar, né. Contudo, eu só queria dar uma curiosidade, não sei se vocês
sabiam disso, né? Eu quero falar de Martinho Lutero e a dificuldade que ele teve com o livro de Apocalipse. Bom, é claro, Martinho Lutero não foi nenhum daqueles conselheiros que votaram para quais livros entrariam no Novo Testamento, por exemplo. Só que Martinho Lutero, ele tinha inicialmente uma aversão bem grande ao livro de Apocalipse. Olha o que ele disse em 1522. Ele fala assim: para mim, tal livro, Apocalipse, não possui qualquer característica cristã, que cada um julgue esse livro. Eu mesmo tenho aversão, e isto é o suficiente para rejeitá-lo. Então, Martinho Lutero, ele não gostava do livro de Apocalipse, achava que o livro não trazia nenhum acréscimo para ninguém. Contudo, ele continuou lendo esse livro, obviamente, ele era um estudioso, né? E em 1530 ele mudou a sua versão oficial. Ele deu um outro comentário apagando a versão anterior, né? Ou substituindo a anterior. Ele disse o seguinte aqui: com esse tipo de interpretação, podemos lucrar com este livro e fazer bom uso dele. Primeiro, para nosso conforto. Podemos ter certeza de que nem a força, nem a mentira, nem a sabedoria, nem a santidade, nem a tribulação, nem o suprimento suprirão a cristandade, mas ela obterá a vitória e vencerá por fim. Então percebe, depois ele mudou de opinião. Eu não sei se seria o caso, né, mais à frente, de repente as pessoas se reuniriam, né, e acrescentariam o livro de Enoque no cânon bíblico, né? Obviamente não. Eu creio que a Bíblia, ela é suficiente. Ela já é suficiente, ela não precisaria de nenhum tipo de acréscimo. Porque, na verdade, o mais importante na Bíblia é que nós possamos encontrar o nosso Senhor Jesus como nosso único Senhor e Salvador e nos levar ao arrependimento e então, assim, chegaremos à salvação, né? Então, a mensagem da cruz é a principal mensagem da Bíblia. E ela fala isso desde o começo até o final, certo? Mas o livro de Enoque, então, ele não é um livro canônico. Então, você não verá um pastor pregando desse livro no altar como doutrina. Talvez em seminários ou vídeos como esse, como eu estou fazendo, como outros fazem, apenas para dar uma citação como uma teoria do que poderia acontecer sim ou não. Agora talvez você está curioso, mas o que mais fala nesse livro de Enoque? Bom, o livro de Enoque, vou resumir algumas partes, obviamente não tem como eu falar tudo que ele fala, mas ele vai dividir o livro em algumas partes. Então, por exemplo, lá do capítulo 1 até o capítulo 36, mais ou menos, ele vai dar todo um detalhe a respeito dessa queda dos anjos, né? Os Néfilins, que eu gravei os vídeos, né? Vou estar na descrição do canal aqui, assiste depois lá, vai na descrição, assiste, depois que acabar esse vídeo para você ter uma visão um pouco maior. Mas ele vai contar, basicamente, como que esses anjos caíram, o que eles ensinaram para a humanidade, os gigantes que nasceram, as mutações, vamos dizer assim, genéticas entre homens e anjos que perderam a sua formosura e viraram demônios, né? Então ele vai contar toda essa questão, né? Mais ou menos do capítulo 1 até o 36, e depois, lá do 37 até o 71, ele vai falar que eles chamam de o livro das parábolas. Ali Enoque vai contar que ele foi levado aos céus, e ele vai revelar que lá nos céus, por exemplo, tem 10 dimensões. Né? E ele vai explicar o que tem em cada dimensão, né, celestial. Se você lembrar, o apóstolo Paulo, ele disse que ele foi levado até o terceiro céu, na nossa Bíblia, né? Ele fala isso. Conheci um homem que foi levado até o terceiro céu. E Enoque descreve o que é esse terceiro céu em alguns detalhes. Ele vai dando detalhes de cada céu, ele vai mostrar a questão dos demônios e tal. Claro, pessoal, não entenda assim céus no sentido de que está lá para cima, né? Na verdade, pensa assim em dimensões espirituais, né? Como que eles dizem nos dias de hoje, pense no multiverso, né? Os filmes aí, eles trazem coisas espirituais, querido, né? O multiverso é mais ou menos o que eles querem dizer de dimensões espirituais, tá? Bom, ele vai também trazer do capítulo 72 a 82, né? Que ele chama o livro astronômico, né? Ele vai falar a respeito das estrelas, da contagem de tempo. Ele vai dar detalhes, né, assim, do mundo espiritual, na questão, né, cósmica do negócio. Ele vai falar a respeito, depois no capítulo 83 ao capítulo 90, ele chama de o livro dos sonhos, né? Que ele vai trazer duas visões apocalípticas, né, sobre o dilúvio, sobre, né, a história de Israel,
que ele é contada alegoricamente com animais. Ele vai falando de animal, o touro negro compartilhou com o touro não sei o que, e nasceu tal. Ele vai dando um apocalipse cifrado. Só que quando você traduz essa cifra, você vê que vai batendo exatamente tudo o que aconteceu até então. Né? Eu poderia até fazer um vídeo sobre isso, mas aí seria um vídeo, né, numa outra sequência, a gente ia investir mais tempo, né? E aí no final ele vai falar um pouco, né, do 91 até o 108, né? Ele vai falar do apocalipse das semanas, ele vai continuar falando de final dos tempos. Então, gente, é um livro com bastante escatologia, bastante interpretação de coisas de final dos tempos, bastantes revelações de lacunas que foram ditas, né? E contudo, pessoal, é curioso, como eu citei nos meus vídeos dos Néfilins, né? Nossa Bíblia canônica, ali no livro de Judas, ele vai falar no versículo 14 e versículo 15 a respeito de Enoque, desse livro de Enoque, de coisas que Enoque falou, né? No livro de 2 Pedro também, ele vai dizer coisas relacionadas a detalhes que é contado nesse livro. Então, aparentemente, os próprios apóstolos tinham conhecimento desse livro de Enoque e até usaram algumas menções e referências a eles, né? Bom, agora depois que você ouviu tudo que você ouviu aqui, claro que eu não fui em todos os detalhes, ponto a ponto, né? Eu quis trazer para vocês uma abrangência do que era o livro de Enoque e responder talvez as principais perguntas que vocês teriam. Mas, o que você acha? Você acha que o livro de Enoque, ele realmente é um livro que nós temos que usar para consultar? É um livro de doutrina ou é um livro apenas de consulta? Vocês sabem que um dos argumentos que foi levantado para que esse livro também não fosse aceito foi que talvez quem escreveu esse livro, ele apenas usou o nome de Enoque para chamar a atenção, mas na verdade foi alguém que escreveu isso, talvez por histórias contadas de pais para filhos e alguém resolveu escrever ali, né? Bom, sinceramente, eu não sei. Mas eu quero saber de você. Você acha que tem a ver as coisas que Enoque contou? Não é? Você acha que realmente, de repente, tem 10 dimensões espirituais? Quem sabe podemos falar disso depois em um outro vídeo aqui, hein? Bom, enfim, coloque seus comentários, me diga o que você acha, certo? Eu, para finalizar, eu encerro dizendo que a Bíblia ela é suficiente. O que está em nossas mãos, que nós estudamos e aprendemos e clamamos e ensinamos na igreja e estudamos é o que tem que ser, né? Deus ele nos entregou isso. O que Deus não nos revelou nas escrituras sagradas, talvez não era para a gente saber naquele momento, talvez não era importante para o desenvolvimento da nossa fé. Claro que somos pessoas curiosas, queremos sempre saber mais, né? O livro de Enoque ele responde essas curiosidades. Contudo, obviamente, nós não podemos fazer deste livro um livro de doutrina, tá? Bom, pessoal, fico por aqui. Agradeço cada um de vocês. Se inscreva no canal, pessoal. Estou muito feliz. Tem muitas pessoas que estão inscritas, estão voltando. Se inscreva no canal, encaminhe esse vídeo, dá um like aí. Em nome de Jesus, põe um comentário para ajudar o engajamento do vídeo também, tá bom? Se você gostou desse conteúdo, me ajuda a divulgar aí. E nós nos vemos para mais vídeos aí no futuro. Deus abençoe a cada um de vocês, em nome de Jesus.